Jesus, e já te agradecemos pelos frutos da tua obra. Em Cristo oramos, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo 11, versículo de número 28. Mateus 11, 28. Como vocês devem ter visto já nas nossas redes sociais, o tema hoje é o avivamento maior em tempo de coisas maiores, o avivamento maior que eu preciso. Mateus 11, 28, Jesus está falando, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Posso ouvir um amém misturado com glória a Deus? Aleluia! Amados irmãos, não deduza, que esta é uma pregação comum. Pelo fato de eu ter escolhido um texto conhecido, e pelo fato de talvez você imaginar que está desconectado com o tema avivamento, já que muitas vezes nós usamos esse texto só no sentido evangelístico, e também mas ele é muito maior, é muito maior do que nós imaginamos esse texto. Na verdade, esse texto de Mateus 11, 28, ele é o quadro mais perfeito da Bíblia sobre avivamento. Então, como você vê lá no seu celular, quando você vê um videozinho, ouça até o final, Veja até o final, ouça até o final, você vai entender que esse texto é o maior avivamento, não animamento, porque tem gente que confunde avivamento com animamento. Avivamento não é pulação, não é gritação, não avivamento é outra coisa. A gente vai aprender hoje o que é avivamento e não animamento. Deus não te quer só animado, Ele quer você avivado, porque só quem é avivado é realmente animado, aleluia. O verdadeiro ânimo vem da vida que está na palavra avivamento. O que é avivamento e qual é esse avivamento maior que eu preciso e que você precisa? Vamos definir a palavra avivamento. Primeiro, avivamento é dar vida, avivamento é avivar, é dar vigor e trazer ânimo. Aí sim, o avivamento é que gera o ânimo. Então, o mundo hoje, quando a gente olha para a sociedade moderna, você vai ver as pessoas mortas, você vai ver que o mundo está morrendo, e a única salvação para essa morte espiritual, para essa vida muito aquém daquela que Deus deseja para cada ser humano, está no fato de termos um avivamento segundo Jesus Cristo, segundo a Bíblia, e não segundo os homens. Então, o verdadeiro avivamento que está lá em Efésios 2, versículo 1, Ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. O verdadeiro avivamento é quando nós somos, pode seguir o texto, Efésios 2, 1, é quando nós somos tirados do pecado e das ofensas que cometemos contra Deus. Ele nos vivificou, deu vida, deu vigor, matou a morte que estava em nós, trouxe vida. Ele nos vivificou quando nós estávamos mortos em ofensas e pecado. O pecador está morto diante de Deus, precisa do avivamento para ter vigor, vida e se tornar uma bênção na presença do Senhor. Em Mateus 11, 28, que é o texto que nós escolhemos aqui essa noite, nós vamos multiplicar esse texto em 5 partes, e vamos falar sobre as 5 verdades do verdadeiro avivamento. As 5 verdades do verdadeiro avivamento. Verdade número 1, o avivamento tem um preço. Verdade número 2, o avivamento tem uma fonte. Verdade número 3, o avivamento tem uma abrangência.
Verdade número 4, o avivamento tem um público-alvo. E verdade número 5, o avivamento tem um resultado. Aleluia! Tudo em Mateus 11, 28. Em primeiro lugar, nós vamos aprender essa noite que todo avivamento tem um custo. Avivamento exige de cada um de nós alguma coisa. E a coisa mais importante que o avivamento exige em nós é a ação. Você precisa sair da sua zona de conforto e despertar, se mexer. A Bíblia não diz fique, a Bíblia diz vinde. Quando o versículo começa dizendo vinde, a primeira palavra já está o custo do avivamento. Custa você se levantar e ir. Não é para ficar sentado, não é para ficar parado, é preciso agir. Aliás, todas as grandes palavras, as palavras mais importantes da nossa vitória, da nossa jornada cristã, termina com a palavra ação. Você já parou para pensar? Começa com a maior de todas, salvação. Aí vem outras, transformação, justificação, multiplicação, renovação, restauração. As grandes palavras terminam com ação. Só acontece quando tem a ação. A transformação quando tem ação, a justificação quando tem ação, e assim por diante. Por isso Jesus chama, ele faz um convite, ele diz, vinde, aleluia. E quando nós tomamos a decisão de ir, quando nós tomamos a decisão de nos levantarmos, de fazer algo, de dar alguns passos, era o ano de 1985, quando eu ouvi o vinde de Deus, e eu ouvi o vinde de Deus lendo este folheto, que eu guardo até hoje, chamado Sinos do Inferno. É uma música da banda AC/DC, da banda de rock AC/DC, com uma tradução que amedronta qualquer um, inclusive a mim que era um metaleiro. E quando eu li, eu disse, eu preciso ir buscar avivamento, porque eu estou morto espiritualmente. E aí eu saí da minha cidade de Mojimirim, com meu Maverick amarelo, não era Camaro amarelo, era Maverick, e fui até Mogi Guaçu procurar a igreja do endereço do folheto, só que não era uma igreja, então eu não achei a igreja, era uma casinha. Aí eu voltei para casa frustrado, não achei essa bendita igreja. No próximo domingo eu fui de novo e não achei de novo. E eu precisei fazer isso 3 vezes para descobrir que era uma casinha. Eu não desisti, eu não fiquei parado, eu não fiquei acomodado. Eu sabia que eu precisava de um avivamento, eu sabia que eu precisava de coisas maiores na minha vida. Então eu fui e insisti, e eu busquei com fogo no meu coração, querendo uma vida nova em Cristo Jesus, aleluia. Eu fui, eu ouvi o vinde de Jesus, e ali eu encontrei naquelas pessoas que estavam ali, e uma delas está aqui essa noite, que é o Enoque. Ele me viu nascer, ele me viu sendo gerado, ele estava lá entre aquelas pessoas, era um grupo pequeno de pessoas, e ali naquela noite eu entreguei minha vida para Jesus, porque eu fui até ele e recebi o primeiro avivamento. Houve um preço, eu tive que fazer algo, sair da minha zona de conforto, eu agi para poder encontrar o Senhor. Em Efésios capítulo 5, 14 diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. O texto é forte, desperta tu que dormes. Não é para ficar dormindo, quem fica dormindo não vai ter avivamento nunca. Não é para ficar sentado, é para levantar. Levanta-te dentre os mortos desse mundo, porque Cristo te esclarecerá. Cristo é o farol que ilumina, como disse o Guilherme, que nos tira da escuridão. Ele é o nosso farol, Ele é a nossa luz, aleluia. Mas eu preciso pagar o preço de sair da minha zona de conforto e ir até Ele, sair da onde eu estou, das trevas, e ir até Ele. Avivamento não vem de graça, a salvação vem de graça, mas o avivamento, a vida com Deus, a vida plena, as coisas maiores, o maior de Deus na nossa vida, que nós estamos sempre falando, o maior de Deus ainda está por vir, mas uma hora ele tem que chegar na tua vida, irmão, amém?
Ele tem que chegar, e essa é uma excelente oportunidade, e essa noite é uma excelente oportunidade para você viver essas coisas maiores, aleluia. O que tarda o avivamento na vida de uma pessoa é o comodismo, é a falta de iniciativa, é a falta de ir até Ele. Eu fico muitas vezes ouvindo algumas coisas de algumas pessoas que dizem assim para mim: agora estou bem, agora estou orando, agora estou jejuando, agora estou em avivamento. O que aconteceu? Eu mudei de igreja. Mudou de igreja? Por isso você está assim? Não, você não está assim porque mudou de igreja, você está assim porque você começou a fazer o que você não fazia. Você não fazia nada na igreja que você estava, aí você foi para outra, começou a orar, a buscar, começou a clamar, começou a jejuar. É lógico que vai acontecer avivamento. Não é uma questão de mudança, é uma questão daquilo que você faz ou não faz. Você tem que decidir se você quer ficar morto ou se você quer ficar vivo. É uma decisão pessoal, a decisão é minha, a ação é minha, não depende de quem está ao meu redor e de onde eu estou, depende de mim, o avivamento depende de mim, eu tomar uma decisão e ir. Jesus disse: vinde, quem está entendendo? Vinde, aleluia, decida que você vai ficar vivo e não morto. Perguntaram ao irmão, a uma pessoa que tinha 90 e poucos anos, e a repórter perguntou para ele assim: qual é o segredo de chegar aos 94 anos de idade? Ele falou assim: é só não morrer. É só não morrer. Qual é o segredo de você ser um crente cheio do Espírito Santo? É só não morrer. Qual é o segredo de você ser um crente avivado? É só não morrer. Então decida essa noite: eu vou a Jesus, eu quero ficar vivo, aleluia. E aí você vai entrar na segunda verdade do avivamento. A primeira verdade é que você precisa agir, precisa ir. Em segundo lugar, o texto diz: vinde a mim. Diga assim: a mim. A bispa Sueli começou falando na primeira fala dela aqui: é a Jesus, é a Jesus, é Jesus, uma palavrinha. Ele disse: vinde a mim. E aí nós vamos entrar na segunda verdade, a fonte do avivamento. Onde está a fonte do avivamento? Aleluia! A fonte do avivamento está em Jesus. Se é verdade que eu tenho que me levantar e buscar essa vida, a outra verdade é que eu preciso saber onde é que está essa vida. Eu tenho que, beleza, a primeira coisa, eu tenho que me levantar e ir. Mas ir aonde? Aonde está a fonte da vida, a fonte do avivamento? Está nele. Ele diz: vinde a mim. Tem gente que não quer ser flecha que acerta o alvo, quer ser uma flecha vagando para lá e para cá, para lá e para cá, toda hora buscando avivamento, sendo que o avivamento está nele. Vinde a mim, disse o Senhor, vinde a mim, aleluia, é Ele que é a fonte da vida. Quando você vai para a Bíblia, para a palavra de Deus, você vai encontrar muitas expressões, como em João 14,6, Jesus falando: eu sou a vida, o caminho, a verdade e a vida. Aí você vai para João 10,10, diz: o inimigo veio matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Você vai para João 6,48, Jesus fala: eu sou o pão da vida. O pão da vida, Ele é a fonte da vida. Aí você vai para João 11,25, Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Então aonde é que nós temos que ir para ter vida? É nele. Por isso Ele não disse vá para cá ou vá para lá, Ele disse: venham para mim. Venham a mim, aleluia. Devemos estar bebendo dele. Ele é a fonte do avivamento. Deus falou para Elias: olha, Elias, vai ter uma seca aqui em Israel, o povo vai morrer de sede, mas eu preparei para você um ribeiro. Você vai lá no ribeiro de Querite, se esconde lá, fica lá e bebe da água que eu vou providenciar para você lá. Em outras palavras, Israel estava morrendo de sede, mas Elias estava bebendo do ribeiro que Deus tinha preparado para ele. Ao seu redor pode ter muita gente morrendo, mas você tem um ribeiro chamado Espírito Santo, e você pode beber, você pode se saciar, você pode estar avivado, porque Deus preparou. Ele é a fonte do avivamento, e você pode brotar ao cheiro dessas águas,
e dar muitos e muitos frutos. Aleluia! Ele disse: venham para mim. Devemos parar de achar que é aqui, ou é ali, ou é lá. É em Jesus. Ele disse: olha, cuidado quando ficarem dizendo: o reino de Deus é aqui, o reino de Deus é lá, o reino de Deus é cá. Não, o reino de Deus está dentro de cada um de vós, disse o Senhor. Está em nós, está na nossa atitude, está em nós buscarmos o Senhor Jesus. E aí a gente entra na terceira verdade sobre avivamento em Mateus 11, 28. Vinde o preço do avivamento, a mim, a fonte do avivamento, todos, todos, a abrangência do avivamento. O avivamento não é exclusivo de uma igreja, o avivamento não é da Assembleia de Deus, não é da Presbiteriana, não é da Católica, não é da Missão Paz e Vida, não é da Batista. O avivamento não é de um grupo religioso, o avivamento não é para os pentecostais ou neopentecostais, o avivamento é para todos. Todos podem ter vida, vigor, ânimo, graça e novas forças. A palavra todos tem 5 letras. T-O-D-O-S. 5 é o número da graça. A graça não é para alguns, a graça não é para os mais bonitos, a graça não é para os que fazem isso, fazem aquilo, a graça é para todos que não merecem nada. A graça é para todos. Deus colocou todos debaixo de uma mesma graça. Então avivamento não é privilégio de grupo aqui ou grupo lá. Avivamento está no coração daquele que tem uma atitude, que vai até Jesus e que se coloca debaixo dessa fonte. Essa abrangência, Deus é tudo em todos. Colossenses capítulo 3, verso 11, veja aqui no telão o que esse texto fala. Colossenses 3, 11, não há grego, não há judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, ponto e vírgula, mas Cristo é tudo em, Cristo é tudo em, não é só para essa parte aqui, não é só para essa, não é só, é para todos nós. Cristo é tudo em todos. O avivamento é para todos. Vinde a mim todos. Traduzindo esse texto aqui, não tem pequeno, não tem grande, não tem pobre, não tem rico, não tem branco, não tem preto, não tem criança, não tem velho, não tem homem, não tem mulher, não tem para ninguém. É para todos. Amém? Não tem para ninguém, gente, é para todos. O avivamento é para todos, não é para ninguém, é para todos. Oh glória, o avivamento é para todos nós. Joel é considerado o livro do Velho Testamento que fala de avivamento, tem outros, mas Joel, ele profetizou o livro de Atos, quando Pedro lá em Atos levanta e fala: gente, o que vocês estão vendo aqui, esse povo falando em línguas, esse povo caindo na graça de Deus, esse povo embriagado do Espírito Santo, essa glória, esse vento que está descendo aqui, vocês estão vendo tudo isso? Isso é o que profetizou Joel. O profeta Joel disse: nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito. E eu quero que você leia comigo o livro de Joel, para você ver que o avivamento é para todos. Joel 2, versículo 15. Joel capítulo 2, versículo 15, o texto fala assim: tocai a trombeta em Sião. Você às vezes fica olhando, eu pego aquela trombeta, aqui está escrito buzina, mas é trombeta e o nome em hebraico é shofar. Tocai o shofar, tocai a buzina, tocai a trombeta. Isso é um toque de avivamento, de vida, é um toque de despertar, é a voz de Deus chamando o seu povo. Toquem a buzina em Sião, santifiquem um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação. Agora começa aí, ó. Ajuntai os anciãos, os velhos, congregai os filhinhos, os menininhos, pequenininhas, criança, aqueles que estão mamando, os que mamam, saia o noivo, os jovens da sua recâmara, e a noiva, as jovens do seu tálamo, chorem os sacerdotes, os pastores, os líderes, os ministros do altar, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa, Senhor, o teu povo. Ó Senhor, não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações não façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então, aí você vai para o versículo 28, não o 18, 28, a promessa, a efusão do Espírito,
E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Agora vai lá, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta passagem que eu acabei de ler, diz que o Espírito Santo vai se derramar sobre, olha a expressão, toda a carne. Todos os seres humanos, todas as nações, dessas bandeiras que estão aqui e as outras que não estão, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as raças, de todas as nações, toda a carne, e vai descer o Espírito Santo sobre o bebê. Aleluia. Quem tem bebezinho pequeno aí? Olivinha, seja cheio do Espírito Santo. Quem mais? Seus bebezinhos aí, os bebês, aqueles que estão no ventre. Marina está assistindo aí, seja cheia do Espírito Santo. Oh glória, aquele que está no ventre, aquele que está mamando, a criança, o noivo, a noiva, o patrão, o trabalhador, o servo, o senhor, o vovô, a vovó, o pastor, a pastora, o diácono, o evangelista, o líder. Oh, levanta a mão assim, levanta a mão. Você, sobre você, o Espírito Santo descerá sobre você e você terá avivamento, porque o avivamento é abrangente, é para todos. Aleluia. É para todos o avivamento, para todas as pessoas, não fica ninguém de fora, ninguém é deixado de fora. A democracia da graça é a única democracia verdadeira, a democracia do reino, ninguém fica de fora, é para todos. Você só precisa ir, só precisa se colocar debaixo dessa fonte, você está incluído dentro da palavrinha todos, aleluia. Todos. E aí vem a quarta verdade sobre avivamento em Mateus 11, 28. Vamos lá. Vinde a mim. Vinde, palavrinha vinde. Então aqui fala do preço do avivamento. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que ir. A mim, a fonte do avivamento é Jesus. Todos, a abrangência, todos incluídos no avivamento, na bênção maior, na vida em plenitude que Deus tem para nós. Aí vem: vinde a mim todos os cansados e oprimidos. Esse é o alvo do avivamento. O avivamento vem sobre os cansados e sobre os oprimidos. O avivamento vem para aqueles que precisam. A Bíblia diz: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E todos nós necessitamos desse avivamento. Por isso, eu mostrei o convitão, o convite para você participar do evento dia 23, a inauguração da comunidade terapêutica Paz e Vida. Mas esse convite aqui, enquanto estava fazendo o convite, você que já casou, você que vai casar, então você faz aquele convite, você prepara aquele convite, e você começa a procurar o público dos seus convites. Quem eu vou convidar para a minha festa? Quem eu vou convidar para a minha celebração, para o meu evento? Você faz uma seleção das pessoas, você vai lembrando, vai colocando, essa tem que estar lá, essa tem que estar lá, e tal, e você geralmente convida as pessoas queridas, as pessoas importantes, as pessoas que fazem a diferença na sua vida, as pessoas que de alguma maneira te ajudaram ou foram ajudadas por você. Enfim, você vai trazer as pessoas do seu relacionamento. Como é diferente o nosso Senhor Jesus, como é diferente o nosso Deus. Ele, na hora de fazer o convite, na hora de escolher as pessoas, ele resolveu escolher todo mundo. Ele resolveu dar um ênfase aqui nas pessoas cansadas e nas pessoas oprimidas. Venham a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Aleluia. Se existe alguém que está nessa condição aqui essa noite, você foi um privilegiado de estar hoje aqui, porque Deus está te chamando para avivar o teu coração, para trazer ânimo, trazer vida e te encher do seu espírito essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Vinde a mim os cansados. A palavra cansado quer dizer fatigado, aborrecido e enfastiado. É grande a classe desse tipo de gente na sociedade hoje.
pessoas aborrecidas, enfastiadas e cansadas. Os tempos são muito difíceis, e isso acontece geralmente por duas razões. Por que as pessoas se cansam e ficam oprimidas? A primeira razão são as pressões que a vida nos propõe. Quando estamos passando por dificuldades de saúde, nossa ou dos nossos familiares, como está aqui o presbítero Francisco, passando uma luta com a enfermidade da sua esposa que está internada, a gente se cansa, a gente se aborrece com essas coisas, são pressões da vida que trazem esse tipo de sentimento. Muitas vezes a falta de segurança, a pressão de você não ter segurança de sair de casa sem ser abordado por um bandido, por um ladrão, deixar sua casa fechada sem temer de que alguém vai entrar lá e vai mexer nas suas coisas. A falta de segurança é uma pressão que nos leva a cansar a nossa mente. Muitas vezes você se preocupa com a pressão do seu salário, será que vai dar? Será que não vai dar para mim pagar as minhas contas? Ou o seu trabalho que não vai bem, ou o trabalho que você não tem. Coisas que trazem opressão na sua vida, a sobrevivência, o sustento, as contas a pagar, a lida do dia a dia, tudo isso nos pressiona, e a gente chega de noite, e a gente está cansado, e a gente está aborrecido, a gente está enfastiado de muitas coisas que são pressões na nossa vida. A segunda razão são os sofrimentos da vida, não é só as pressões, mas também os sofrimentos, com perdas, como acabei de anunciar aqui, por exemplo, a perda de um irmão que se vai, doenças que nos atacam, dores no nosso corpo, traições que acontecem, abandonos, decepções, ingratidão muitas vezes, rejeição, depressão, desequilíbrio emocional, são coisas que são sofrimentos na nossa vida. E nós passamos a ser o alvo do avivamento. Jesus diz: é você então, você está assim, é você que eu quero, você está desse jeito, é você que eu preciso, venha, porque eu vou te aliviar. Oh, glória a Deus! A soma da pressão e do sofrimento da vida pode levar muitas pessoas a desistirem da própria vida. Há pessoas que tiram a vida. Há pessoas que se suicidam porque não conseguem administrar esse momento de pressão, de necessidade e de sofrimento, e entendem erradamente que a melhor coisa seria desistir da própria vida, ou por cabo da sua própria vida. São pessoas sofridas, cansadas e oprimidas. Mas a cura para isso é um avivamento que brota da fonte, que é Jesus Cristo. Ele veio para aqueles que estão doentes, cansados e oprimidos. Precisamos desse avivamento. Precisamos desse avivamento. Eu preciso desse avivamento. Eu, Vilmar da Campo, preciso desse avivamento. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu ando muito cansado. O ano de 2024 foi um dos anos mais difíceis, está sendo um dos anos mais difíceis, e que nós estamos lutando, uma pressão, um peso, uma responsabilidade física e emocional que você não imagina. Mas isso não é o pior, porque isso é uma pequena disciplina de sono, combinado com exercícios físicos e de um pouco de descanso, já resolveria o problema. Esse não é o pior. O pior é que eu estou cansado de ver um mundo indo para o inferno sem salvação. Eu estou cansado de ver crianças erotizadas dentro das escolas, sendo ensinadas a toda a prática que não cabe à mente de uma criança. Eu estou cansado de ver adolescentes sendo convocados para serem pequenos traficantes, levando drogas para lá e para cá, adolescentes que estão sendo presas pelo tráfico de homens maus e malignos. Eu estou cansado de ver jovem destruindo a melhor fase da sua vida nas drogas, no crack, na cocaína, no sexo, nas doenças, na opressão, nas coisas que esse mundo oferece. Eu estou cansado de ver casais que não se amam mais,
e que estão se deixando por qualquer coisa, que não conseguem viver uma aliança e por qualquer situação já pensam em se divorciar e ir para um segundo casamento e ficar uma vida totalmente errada. Eu estou cansado de ver isso. Eu estou cansado de ver os velhinhos sendo abandonados em asilos, sendo descartados como matéria que não presta mais. Eu estou cansado de ver essas coisas todas, mas também estou cansado de ver as coisas que estão acontecendo dentro das igrejas. Como pastor há quase 40 anos, eu já vi muita coisa acontecer. Eu estou cansado de ver hoje que as igrejas estão preocupadas mais com o marketing, para trazer pessoas, se preocupando o que vamos fazer para atrair as pessoas, do que pregar a verdadeira palavra e dizer que as pessoas têm que vir para a igreja, não para um clube social ou por um evento social, mas vir à igreja porque estão perdidas, estão caminhando para o inferno e precisam entregar suas vidas a Jesus, nascer de novo e ter o nome escrito no livro da vida. Eu estou cansado de ver uma igreja cheia de modas, modismo daqui, ondas daqui, cor de parede, cor de luz, cor de não sei o que, tecnologia. Coisas importantes estão acontecendo através disso, é verdade, mas não substitui a oração de joelho, não substitui o jejum, não substitui a obediência, a santidade, a pregação da palavra de Deus como ela tem que ser. Eu estou cansado de estar pregando sermão após sermão sobre oração, sobre o verdadeiro louvor, sobre o perfeito louvor, e ver que as pessoas estão preocupadas em dar shows e fazer shows nos altares que se transformaram em palcos. Eu estou cansado de ver tantos e tantos crentes cheios de conhecimento da Bíblia e o coração vazio para o verdadeiro amor a Deus e ao próximo. Estou cansado. Eu estou cansado de ver líderes que não imitam mais a Cristo. Líderes que estão preocupados em encher os bolsos de dinheiro, líderes que estão preocupados em construir igrejas imensas e cheias de ouro e de construções magníficas, fazendo da fé do povo um negócio. Estou cansado. Eu estou cansado de ver como as pessoas conseguem quebrar aliança, conseguem quebrar relacionamento, conseguem destruir amizade, conseguem viver a cultura da deslealdade e da rejeição e da traição. Estou cansado disso. Estou cansado de confiar, delegar, honrar, ungir, promover, treinar líderes para depois de um tempo chegar e dizer: estou indo embora. Eu estou cansado. E mais cansado ainda de olhar para aqueles que ficam e perguntar: quem será o próximo? Quem será o próximo que vai fazer isso? Estou cansado. Mas o Senhor nessa noite olha e diz para mim: Vilmar, meu servo, leia Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles subirão com asas de águia, eles correrão, não se fatigarão e não se cansarão. Aleluia! Esse é o verdadeiro avivamento para todo que está cansado. Aleluia! Essa é a receita. Os que esperam no Senhor, os que vão até o Senhor, esses receberão, aleluia, o verdadeiro avivamento. Os cansados e os oprimidos. Os oprimidos são aqueles que, a palavra oprimido significa perseguido, ou ainda abatimento de forças. Lembre-se que Jesus, quando disse esse versículo de Mateus 11:28, ele não estava falando para os perdidos, como nós imaginamos, e pregamos esse versículo achando que é um versículo evangelístico. Quando Jesus falou isso, ele estava falando para os discípulos dele, porque discípulos também cansam, também são oprimidos, aliás, são os que mais são perseguidos. Os que servem ao Senhor, às vezes eles se cansam. A Bíblia diz em Hebreus que na batalha eles se cansaram. Na batalha nós cansamos, mas o Senhor está falando, como disse na primeira vez que ele disse esta palavra: venham os cansados e oprimidos,
O diabo é o opressor do mundo e da igreja. A sua atuação tríplice está declarada em João 10:10. O diabo veio matar, roubar e destruir, mas Cristo veio para dar vida, para dar avivamento. O oposto do avivamento é a morte, é o roubo e é a destruição, mas Ele trouxe vida para cada um de nós. Por isso em Efésios 6:10 o Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E assim nós somos chamados, todos os que de alguma maneira estão cansados. Pode ser que as suas motivações, ou a maneira, ou as razões do seu cansaço, não são nenhuma das que eu falei aqui, mas você tem a sua razão, porque você já está cansado, você já está empapuçado, você já está enfastiado, você está aborrecido. Essa é a tua noite, sim que eu estou, e eu estou aqui para ter avivamento, aleluia. E aí nós chegamos no final da pregação. E o resultado do avivamento, oh glória a Deus, e aí é o melhor sempre fica para o fim, o melhor está aqui agora, aleluia, aqui está o melhor. Qual é o resultado? Qual é a quinta verdade de avivamento? Em Mateus 11:28, vinde a mim todos, cansados e oprimidos, e o último, e eu vos aliviarei. O resultado do avivamento é o alívio, o resultado do avivamento é a cura, o resultado do avivamento é a nova alegria, o resultado do avivamento é a motivação, é o entusiasmo, é a vida nova que Cristo traz ao nosso coração, aleluia. E é isso que Ele vai fazer essa noite com cada um que está aqui hoje. Ele vai trazer essa vida, essa alegria, esse poder, aleluia. Se ao pecador que está perdido, sem direção, Ele vai trazer a salvação. E ao cristão que já está caminhando no caminho de Deus, Ele vai trazer motivação, coisas maiores, vida nova, salvação, refrigério. É isso que Ele tem para cada um de nós, coisas maiores. E a conclusão dessa mensagem é: o mesmo Jesus que falou Mateus 11:28 há 2024 anos atrás, o mesmo Jesus que ali em Israel disse aos seus discípulos: vinde a mim, é o Jesus que está falando aqui essa noite. O mesmo poder que esta palavra tinha há 2000 anos atrás, é o mesmo poder que ela tem hoje aqui na tenda da família. Essa palavra não mudou, essa palavra não envelheceu, esta palavra não perdeu seu valor, esta palavra é viva e eficaz e é poderosa, e essa palavra está aqui hoje falando ao seu coração: venha para mim, eu vou te aliviar, venha para mim, eu vou encher você, venha para mim, seja você pequeno ou grande, seja quem você for, não importa qual é o teu pecado, venha, porque eu vou te aliviar, aleluia. É a promessa do avivamento. O resultado do avivamento é que ninguém sai cansado, ninguém sai oprimido, ninguém sai morto, sai todo mundo avivado, restaurado, curado pelo poder da palavra e do Rei da palavra e do Senhor da palavra, que é Jesus Cristo. Então eu vou fazer 2 clamores por avivamento aqui essa noite. 2. O primeiro, eu quero falar com você que ainda não veio a Jesus. De alguma maneira você gosta de ir na igreja, você tem a sua religião, o conjunto pode subir já, por favor. Você tem a sua religião, você até entende que esse é o caminho, mas você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você ainda não veio a esta fonte, e sem Jesus você está perdido hoje na eternidade. Sem Ele você não tem vida. Quando eu li este folheto há 40 anos atrás, o ano que vem vai fazer 40 anos, eu estava morto, mas eu sabia ler, eu trabalhava, sim, eu estava morto espiritualmente. E você que talvez está nessa condição, nós vamos cantar uma música que só tem uma palavra. Qual será que é essa palavra? J-E-S-U-S. Essa é a fonte do avivamento.
Jesus é a fonte. Jesus é a fonte. Enquanto nós cantamos essa música, Jesus, eu vou pedir que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos. E se você precisa nesta noite sair dessa vida de cansaço, de pecado, de desilusão e de ilusão, enquanto você ouve essa palavra, essa canção maravilhosa, de um único nome, mas que é o nome maior, é o nome maior, é o nome maior. Se você hoje quer entregar a tua vida para Jesus, se você ainda não fez aquela oração de confissão, eu quero pedir que você levante a sua mão onde você estiver. Talvez você está desviado, afastado dos caminhos de Deus. Vale para você também, pode levantar a sua mão. Em nome de Jesus. Somente Deus está vendo, somente Deus está vendo. Oh Jesus, Ele te ama e Ele tem para você uma nova vida. Ele tem para você um novo caminho, uma nova história. Não tenha vergonha de levantar a tua mão e dizer: Jesus, hoje eu te quero. Hoje eu quero entregar-me completamente a Ti. Espírito Santo, faz a tua obra agora. Derrama avivamento, derrama vida. E agora eu quero pedir que toda a igreja fique de pé. Fica em pé, igreja. Você levantou a sua mão e você quer entregar a tua vida ao Senhor, saia do seu lugar agora, vem aqui na frente, vem comigo aqui na frente, eu vou orar por você. Sai do seu lugar e chega aqui. Ação, ação, vinde, 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 vinde. Ele diz: vem para mim, venha para mim. Não é para a igreja, não é para a religião, é para Jesus. Se você é alguém que precisa nessa noite entregar a tua vida ao Senhor, pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu vou orar contigo. Jesus, Jesus, aleluia. Oh, glória. Oh, Senhor. Canta, igreja. Canta, igreja. Jesus. Você está cansado, está oprimido, está vivendo longe de Deus. Hoje é o teu dia de estar aqui. Ele te ama, Ele te chama. Aleluia. Jesus.